mesmas empresas, né? 50, eu tive mais de 50 empresas, então é muita coisa, assim, a gente entra para esse mundo do Ali e a nossa vida vira isso, né? Muito. Eu realmente, assim, desde quando eu saí, eu senti muita falta, assim, de estar com esse contato com o Sebrae, com esses projetos, porque eu sou suspeita de falar que eu sou apaixonada pelo Ali, né? Então, quando tu me convidou, assim, não tinha como não aceitar estar aqui, né, conversando com vocês. E, bom, como a Rochelle falou, né, eu sou a Amanda, eu sou de Osório, trabalhei, né, no Ali atendendo também aqui a região do litoral, no período de 2007, no ciclo lá que iniciou em 2007. Mas eu atuo com liderança desde 2011, né? Eu fui bancária e fui gestora de pessoas nos bancos onde eu trabalhei, e depois eu comecei desde a faculdade, eu sou administradora, a fazer pesquisas na área de liderança. Em 2016, eu publiquei meu primeiro artigo no Congresso Internacional de Administração sobre liderança e como que é essa relação líderes e equipes, né, com estudos de caso. E eu vim me aperfeiçoando e sempre estudando essa temática, que é uma temática que realmente, assim, eu amo trabalhar. Então, eu fiz um pós-MBA em coaching e gestão de pessoas. Depois eu fiz um pós-MBA também na FGV sobre neurobusiness. E aí, por isso que hoje a gente vai falar aqui um pouquinho de neuroliderança. A neuroliderança é uma área dentro do neurobusiness, né? Neurobusiness é o estudo do cérebro aplicado aos negócios, né? A gente ouve muito falar de neuromarketing, né? O neuromarketing é algo que já está mais disseminado, é algo que as pessoas já conhecem mais. E qual a diferença, né, do neuromarketing da neuroliderança, que é a área que eu atuo? O neuromarketing estuda o cérebro dos clientes para entender o que os motiva a comprar os produtos das empresas, enfim, toda a relação de compra, de venda, o neuromarketing estuda. A neuroliderança estuda o cérebro dos gestores, de vocês que estão aqui, né, para entender como que funciona a gestão das equipes através de um olhar mais científico, mas principalmente estuda também o cérebro dos colaboradores, né? O que faz, de fato, as pessoas se engajarem e se motivarem nos seus trabalhos, né? Ou também o que faz acontecer a desmotivação, que é um dos grandes problemas nas empresas. E eu peguei, então, todo esse conhecimento que eu fui adquirindo, né, ao longo dos meus estudos e também a experiência atendendo as empresas, né? Depois que eu saí do Sebrae, eu continuo trabalhando com a gestão de equipes, com liderança, com algumas empresas aqui da região, algumas empresas também da região metropolitana, mas e desde o período do Sebrae, eu já vinha, né, trazendo um pouco do que eu vinha estudando de neuroliderança para as pequenas empresas que eu atendia no Ali. E a gente testou muita coisa, a gente colocou em prática muita coisa. Então, hoje, que eu não atuo mais pelo Sebrae, que eu atuo de forma autônoma, né, como consultora autônoma, eu montei as minhas próprias metodologias baseadas, então, no conhecimento da neuroliderança, mas também com essa experiência prática, com aquilo que eu vi que funcionava, aquilo que eu vi que não funcionava na realidade prática das pequenas empresas. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje, assim, eu quero também agradecer quem respondeu ali o formulário, né? Foram muito interessantes as respostas de vocês, e eu usei aquelas respostas para fazer aqui
o escopo da minha fala hoje, para realmente tentar, assim, trazer coisas mais práticas para ajudar vocês nesses problemas reais que vocês estão vivendo hoje, tá? Eu vou falando e a garganta vai secando. Mas, antes de começar, de entrar no conteúdo de fato, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Eu sei muito bem que a rotina de vocês é super aturbulada, né? Toda hora tem alguém entrando aí no escritório pedindo alguma coisa, é o telefone tocando. Mas vocês mesmos me trouxeram ali no formulário que vocês têm muitas dificuldades em relação às equipes, tá? E o que eu quero dizer é que, se vocês se concentrarem aqui hoje, participarem, pega caneta e papel, vamos anotando, vamos... depois, no final, a gente vai abrir um espaço para troca, para a gente conversar, para eu tentar ajudar vocês no que vocês estão vivendo. Então, assim, se deem de presente essa 1 horinha para estarem aqui presentes, né? Atentos a tudo que a gente vai trazer e vai tentar solucionar de problemas, porque às vezes é 1 horinha que a gente se dedica com mais atenção para aprender alguma coisa nova, para pegar experiências de outras empresas e daqui a pouco conseguir trazer para a realidade de vocês, que vai fazer a diferença tanto nos problemas que vocês estão tendo hoje, mas também para prevenir problemas futuros que podem vir a acontecer com a gestão de equipes. E eu sei, né, que tem muitos problemas e, na verdade, a raiz de vários problemas da empresa, inclusive problemas financeiros, muitas vezes está na gestão de pessoas, muitas vezes está na liderança. Tá? Então, esse é o meu pedido aí para vocês, né? E quem puder também abrir a câmera para eu ver vocês, para a gente ir interagindo, melhor ainda, tá? Bom, o que eu vi, o que eu notei de fato, assim, na experiência prática lá nas empresas? E vocês vão confirmar isso para mim. Os problemas com pessoas, eles vão desde a higiene pessoal de um colaborador, um mau hálito, qualquer coisa desse tipo, até um problema de falta de engajamento, uma liderança que tem dificuldades em delegar. Então, assim, é muita coisa. Tem muita coisa dentro da gestão de pessoas e sim, a gente tem muitos problemas reais para ser solucionados dentro da gestão de pessoas. Mas a gente tem, basicamente, assim, botando em 3 grandes grupos, 3 formas de tentar solucionar esses problemas que estão relacionados às pessoas. Um deles, uma forma, às vezes é mais simples, é uma ferramenta que falta, é uma técnica diferente, é uma mudança na forma de fazer uma comunicação com a equipe, é coisa pouca que às vezes numa conversa, numa reunião ali com a Rochelle, vocês vão conversar e vai ter aquele estalo, mas se eu usar tal maneira de conversar com aquela pessoa, ou se eu implementar um novo processo, vai resolver o problema. Então, às vezes, a gente, olhando para o problema, a gente consegue entender ali, pegar uma ferramenta nova, uma técnica nova, aplicar e solucionar. Outros casos, está faltando treinamento, qualificação da equipe. A equipe não engaja, a equipe não motiva, a equipe não sabe fazer porque não está qualificada para fazer. E nessa questão do treinamento, da qualificação, o óbvio precisa ser dito, pessoal. Às vezes, como que fica? O colega está ensinando, entra um colaborador novo, joga ele lá no meio da equipe e os outros vão ensinando. Só que aí o que acontece? Se eu tinha um problema na minha equipe que eu não estava conseguindo resolver e eu identifiquei lá, eu vou trazer um caso aqui já, trazendo os casos de vocês.
foi de um restaurante, se eu não me engano. Cozinheira lá tem que fazer sempre a mesma receita, a mesma quantidade de carne, a mesma quantidade de sal para aquela quantidade de carne. O primeiro jeito de solucionar, a princípio, já foi feito, que são as planilhas, as receitas ali catalogadas, tudo certinho, os processos bem informados. Continua não sendo feito o processo. Um dia a cozinheira coloca 3 colheres de sal, na outra semana bota 5 colheres de sal. E aí o processo ele não fica padronizado. Aí eu contrato uma pessoa nova para minha equipe, e quem que treina essa pessoa nova da minha equipe? Aquela mesma pessoa que estava fazendo errado. E como que ela vai ensinar? Ela vai ensinar o colaborador novo que ele precisa seguir todos os dias a mesma receita, ou ela vai ensinar a fazer do jeito que ela sempre fez? Então, às vezes, o problema está na falta de treinamento, na falta desse olhar para qualificar, né, essa pessoa. E o óbvio precisa ser dito, tá? Esse eu acho que é uma grande dificuldade de quem é líder, assim. Mas era óbvio que fulano tinha que ter feito tal situação. É óbvio que tinha que fazer aquilo. Mas se a comunicação não for clara, se o objetivo não for claro, e aí voltando para o caso da receita, de seguir a receita, tem que ter uma comunicação muito clara no sentido de por que eu preciso que se siga essa receita todos os dias? Qual o objetivo disso? E aí a gente vai entrar para um terceiro problema, que eu ouso dizer assim que é 95% dos casos, os problemas de gestão de pessoas, eles estão na liderança. E aí aqui é um momento que eu trago um exercício de autorresponsabilidade para vocês. Vocês são os líderes, vocês são os espelhos. A equipe de vocês vai refletir aquilo que vocês são. Vocês são os líderes, vocês são a alma do negócio. Sabe pai e mãe e a criança? Quando o pai e a mãe estão estressados, a criança também fica irritada, fica desobediente. Quando o pai e a mãe estão de boa, tão legal, a criança também está legal e está obediente. É a mesma coisa na empresa. Vocês são a alma da equipe de vocês. Aí eu vou trazer aqui uma reflexão. Como que vocês chegam na empresa? Pensem só, façam essa reflexão. De manhã, quando vocês vão para a empresa, como que vocês chegam na empresa? Vocês chegam motivados, energizados, com um sorriso no rosto, com vontade de trabalhar, com vontade de fazer acontecer, dando um bom dia bem caloroso para a equipe de vocês? Ou vocês chegam cansados, sem vontade, estressados, mal cumprimentam as pessoas que estão ali trabalhando junto com vocês? Em alguns casos já chegam apontando dedos, o que tem que fazer, fulano faz aquilo, ou já reclamando, isso não foi feito, aquilo não foi feito, tá errado e tal e tal. Como que vocês chegam na empresa de vocês? Começa aqui um exercício de autorresponsabilidade, de botar a mão na consciência e vendo, né? Lembrando que vocês são os espelhos, né? Bom, isso vai dizer muito sobre como que o dia vai ser conduzido durante o dia de trabalho na empresa. Aí eu vou contar um caso, né,
que também é um caso de um restaurante, mas não é dos que vocês trouxeram para mim ali nos relatórios. É de um cliente meu que eu atendi mês passado, tá? Um restaurante que... Esse restaurante tinha uma cozinheira há muitos anos, era essa cozinheira que trabalhava para eles, e o dono da empresa, assim, era cego por essa cozinheira. Não, ela que faz toda a nossa comida, o nosso restaurante só deu certo porque ela é a pessoa que está ali conduzindo e tal. E ele estava apavorado porque ela ia se aposentar. E agora, o que eu faço e tal, e tal, e tal? Como é que eu vou ficar sem ela? Não vou achar uma pessoa tão qualificada. Mas ela ia se aposentar, não tinha o que fazer. Contratou outra, colocou essa outra para ser treinada pela cozinheira. Essa cozinheira nova ficou ali uns 2 meses sendo treinada, até que a outra se aposentou e ela assumiu. Depois que ela assumiu, ela começou a implementar por conta própria algumas modificações nas receitas. E eu vou trazer exemplos muito práticos e reais, assim. A ambrosia era feita de uma forma lá que eu não entendo muito de cozinha, mas que depois era feito o caramelo e era colocado por cima ali da ambrosia. A cozinheira antiga fazia assim. A cozinheira nova começou a fazer do jeito que ela sabia, fazendo daquele modo lá que fica horas cozinhando e tal, demora, mas é aquela mais caseira. Mudou a cozinheira, choveu de clientes vindo dizer assim, o que aconteceu? A comida de vocês mudou da água para o vinho, agora dá vontade de vir almoçar aqui todos os dias. O arroz antes era muito gorduroso, agora é um arroz sequinho. Então, assim, detalhes, pequenos detalhes. A ambrosia, os clientes notaram a diferença na ambrosia. Vocês estão me entendendo? E aquele empresário, ele estava apavorado que a cozinheira ia se aposentar e não ia ter ninguém à altura dela. E aí, o que fica, né, de lição dessa história? Não sabotem as ideias da equipe de vocês. Aceitem as mudanças, não tenham medo de mudar. E às vezes a gente precisa mudar para ver a coisa acontecer. E aí eu não estou dizendo só em mudar alguém da equipe, às vezes é necessário, mas às vezes a equipe está ali te trazendo sugestões, te trazendo ideias, e tu tá assim, mas sempre foi feito assim. Eu não vou mudar porque sempre foi feito assim. Vocês me entendem? E aí, imagina se esse empresário tivesse sabotado essa cozinheira nova e tivesse dito para ela assim, ó, não, tu tem que seguir a mesma receita exatamente igual a fulana fazia antes. A mudança não teria acontecido, ele teria sabotado a vontade e os dons dessa cozinheira nova. Essa cozinheira nova teria se desmotivado, porque lá no fundo ela ia estar obedecendo vocês, mas ela ia estar pensando assim, poxa, mas eu sei fazer melhor, eu sei fazer de um outro jeito, e não foi me dado nem a oportunidade de tentar, de mostrar aquilo que eu tenho de melhor. E aí fica uma outra reflexão. Vocês são líderes, incentivadores das forças e das ideias da equipe de vocês, ou vocês são líderes criticadores das fraquezas? O que vocês mais fazem ao longo dos dias? Incentivam as qualidades ou vocês criticam as fraquezas? As maiores pesquisas hoje sobre motivação dizem que as melhores empresas, as empresas que têm equipes mais engajadas, são aquelas que focam nas qualidades das pessoas e não nas fraquezas.
Não ficam perdendo tempo reclamando ou tentando mudar aquilo que é ruim na pessoa, mas fica perdendo tempo potencializando aquilo que é bom em cada pessoa. E aí, nós temos que lembrar que vocês estão lidando com seres humanos. Eles não são números na empresa de vocês. Eles não são cargos. Eles são seres humanos que têm emoções. Toda empresa, para atingir resultado, causa uma dor emocional. Toda empresa vai causar uma dor emocional. Se não tiver causando uma dor emocional na pessoa, na equipe, essa equipe vai se acomodar, né? Para atingir metas, para atingir resultados, para ter mais produtividade, o líder precisa e vai estar sempre causando algum tipo de desconforto, uma dor emocional, que é chamado. Só que é preciso mensurar essa dor. A dor emocional, se ela for saudável, ela motiva. Se ela for exagerada, se vocês passarem a serem líderes abusivos, desrespeitosos, a equipe vai desmotivar e não vai ter o que fazer. Então, assim, o olhar, ele tem que passar pela liderança, ele tem que passar por vocês e pela forma como vocês estão conduzindo a equipe de vocês, para a partir daí a gente começar a ter alguma mudança no engajamento da equipe. E eu trouxe aqui, eu até vou ler aqui para vocês quais são as principais causas de desmotivação. Eu até quero mostrar para vocês qual o livro que... Esse livro aqui, ó, Liderança Tóxica, eu recomendo para todo líder, deveria ler. É o único livro, assim, sobre neuroliderança que está traduzido para o português. É um livro da minha professora de neuroliderança, ela é professora da Universidade da Flórida, mas ela é brasileira, ela também dá aula aqui na FGV no Brasil. Então, por isso que a gente tem esse livro traduzido para o português, porque a neuroliderança é uma temática que ainda está muito distante aqui no Brasil, ainda não está muito disseminada, tá? Mas esse livro é ótimo. E o que a Alessandra traz ali nesse livro, que são das pesquisas que ela fez, né? Como professora e pesquisadora da área, as principais causas de desmotivação nas equipes. E aí vocês vão aí fazendo um checklist aí, identificando o que tem ou o que não tem na empresa de vocês. Gerentes abusivos, regras irracionais, aquela regra que não faz sentido, mas é porque eu quero e pronto, tá? Colegas contestadores, sabe aquela pessoa na equipe que questiona tudo, que não aceita mudança, que quando vocês chegam para trazer uma ideia ou para falar que precisa ser diferente algo ali, aquela pessoa que está ali sempre questionando e acaba, de alguma forma, contaminando os outros. Então, essa pessoa desmotiva também. Férias forçadas. Toda pessoa tem família, tem sonhos, tem objetivos, e aí a gente chega e impõe goela abaixo algumas coisas assim. Então, isso também desmotiva a equipe. Processo de mudança fracamente administrado. Os processos de mudança, qualquer mudança, mas principalmente essas maiores, como a gente está passando agora, muita empresa está diminuindo, por exemplo, o atendimento presencial e indo para o online. Todas as mudanças que têm que ser feitas, elas precisam ser administradas com muita cautela. Traição, no sentido de promessas não cumpridas. Prometi que ia te dar uma promoção mês que vem. Se tu não vai dar a promoção mês que vem, não promete. Isso desmotiva muito. Então, só prometa aquilo que você tem certeza que vai cumprir.
Aumento salarial abaixo do esperado, salário, apesar de ser uma coisa muito clichê, mas desmotiva também. A gente tem que estar sempre avaliando como que está o mercado. Eu estou pagando pelo menos aquilo que está, né, os meus concorrentes na mesma faixa. E aí, assim, ó, uma curiosidade para vocês. Sabe aqueles rankings que tem, assim, as melhores empresas para se trabalhar, quando é feito pesquisas para identificar, assim, empresas onde as equipes são engajadas, o que elas têm em comum é que elas praticam uma faixa salarial um pouquinho, eu não estou dizendo que é muito, é um pouquinho acima do que as outras empresas da concorrência pagam. Por que esse um pouquinho acima? Porque aí, sabe aqueles funcionários que por causa de R$ 50 vão para outra empresa, por causa de R$ 100 vão para outra empresa? Vocês conseguem atrair e reter e ficar com esses talentos. Quando a pessoa é boa, ela não vai embora por causa de R$ 100, porque vocês estão praticando uma faixa salarial em que faça essa pessoa ficar. Então, isso aí já foi muito contestado, mas hoje a gente está vendo que sim, essa questão do salário tem que ser cuidada também para manter a motivação e a gente não perder talentos por causa de 50 ou R$ 100. Outro ponto, ausência de feedback. Feedback é dar retorno, é dizer para a pessoa como ela está se saindo. Não só criticar, mas quando precisa ser elogiado, elogiar. E quando precisa ser criticado, criticar também. Mas criticar dando um apoio, dando uma ajuda, conversando no sentido de, olha, tal situação não está legal. O que a gente pode fazer para melhorar? Como eu, enquanto teu líder, posso te ajudar para a gente melhorar esse problema que está acontecendo aqui? Então, esse tipo de feedback. E existem técnicas de dar feedback de forma correta, técnicas que auxiliam a dar o feedback de uma forma que vai motivar e engajar, porque se o feedback ele é feito de uma forma errada, ele vai desmotivar. Então, tem que dar o feedback e tem que ser correto. Aquele bom dia muito rude, isso desmotiva também. Não só o bom dia, né, mas aquilo que eu falei, como vocês chegam na empresa, né, o mau humor, isso aí também acaba contagiando e contaminando ali a equipe. A superproteção de alguns. Líder não pode ter o queridinho dentro da empresa. Líder tem que ser líder de todos, igual. Igual um pai não pode ter um filho queridinho, porque o outro vai se sentir um lixo. Na equipe é a mesma coisa. Vocês têm que ser líderes iguais para todos. Mas um funcionário me traz mais resultado que o outro. Aí é problema de gestão das pessoas. Talvez aquela pessoa está no lugar errado, na tarefa errada, talvez a comunicação com tal pessoa está errada, ou então, não tenho que fazer, essa pessoa não serve para mim, então também é o momento de olhar a cesta, ver se tem maçãs podres ali dentro da cesta e tirar dali, para não contaminar o restante. Mas a superproteção de alguns desmotiva todo o restante da equipe. Assim como o supercontrole. Controlar demais. Tá toda hora, não confiar na equipe. Tá toda hora perguntando, tu fez? Tu fez mesmo? Tu fez certo? Tá em cima o tempo todo, isso sufoca a pessoa e isso faz com que o colaborador de vocês, ele não trabalhe. Ele fique o tempo todo com aquele medo que vocês vão estar ali questionando, e isso vai num ponto que é a autoestima. Quando o funcionário de vocês sente que vocês não confiam no trabalho deles, eles vão ficar com autoestima baixa. Com autoestima baixa, eu não tenho produtividade, eu não tenho motivação. Então, esse super controle tá o tempo todo questionando,
também não é saudável e também é uma das causas de desmotivação. E voltando um pouquinho ali na questão que eu falei, né, que a gente usa a metáfora das maçãs podres. A gente tem que estar sempre olhando a nossa cesta, sem medo das mudanças, como eu falei do caso lá da cozinheira do restaurante que eu atendi mês passado. E a gente tem que estar observando, porque às vezes uma maçã podre dentro da cesta, ela vai começar a contaminar todas as outras maçãs, tá? E aí eu também tenho um caso, e esse caso foi da época do Ali. Era uma vendedora de uma loja de roupa, e essa vendedora estava há 9 anos, mais de 9 anos trabalhando para essa loja. Só que chegou num ponto que ela desgostou de um jeito, assim, e ela começou a mostrar um outro lado dela, né? Que era um lado que questionava o tempo todo, que nada estava bom, que reclamava, que chegava atrasada, que faltava sem avisar. A pessoa estava claramente querendo ser demitida. E o empresário, não, mas eu não vou, porque não sei o quê, porque ela sempre foi boa, e eu não tenho dinheiro para gastar com demissão agora, e não sei o quê, eu vou segurar mais um pouco. Foi indo num ponto que essa menina, as outras pessoas da equipe começaram a entrar no mesmo nível. Tá, mas se ela xinga o chefe na frente de todo mundo e ele não faz nada, então também vou xingar. Então também vou dizer que eu não vou fazer e pronto. Então também não sei o quê. Se aquela ali tem um tratamento, se ela é rude desse jeito e ela tá tendo esse tratamento, então também posso ter. Então por que eu tenho que trabalhar corretamente se a minha colega não trabalha? Até que chegou um ponto que ela literalmente falou um palavrão, né? Xingou o chefe com um palavrão bem sujo na frente dos clientes. E aí ele se sentiu muito constrangido e demitiu a pessoa. Então, assim, não esperem, né, a maçã podre contaminar todo o ambiente de vocês, fazer com que a empresa de vocês fiquem com aquele climão, fazer com que as outras pessoas da equipe começam a ficar podres também. Então, já tira essa maçã podre o quanto antes. Mas antes de demitir, antes de ir para essa atitude de fato, a gente pode, com certeza, deve tentar conversar. E aí tem um pesquisador norte-americano que é especialista em comunicação. E ele fala que a gente tem que criar nas empresas o que ele denominou de momentos humanos. Momentos humanos são 5 minutinhos de conversas. Se for assim, ó, diariamente melhor, ou semanalmente, mensalmente, como for, quanto maior a frequência, melhor, mas conforme também, claro, a condição de vocês, mas 5 minutinhos de conversa com cada um da sua equipe individualmente. E aqui o principal ponto, estando 100% presentes naquela conversa. Não é a conversa assim, ó, oi, tudo bom? É só um pouquinho que eu vou responder aqui. Oi, tudo bom? Ah, não, peraí. Sabe? Aquela conversa que vocês estão ali, mas não estão. É 5 minutinhos de conversa com o colaborador de vocês, olho no olho. Oi, fulano, como que tu tá? E a família, como é que tá? Como que tá lá na tua casa? E a pandemia, como é que tu tá te virando? Conversar, se importar com a pessoa, perguntar do filho, da mãe, do marido, saber da pessoa. E claro, como que tá o teu trabalho? Tá conseguindo desempenhar a tua tarefa? Tem algo que eu possa te ajudar? Tem algo que tu queira me contar sobre a tua rotina, sobre a tarefa que tu desempenha? Vocês fazem isso? Vocês conversam com a equipe de vocês? Às vezes, é essa conversinha que está faltando para a equipe começar a se engajar, para a equipe começar a enxergar vocês como líderes, como pessoas que eles podem confiar, como pessoas que se importam com eles e que querem o bem deles.
não como pessoas que eu tenho que ter medo e que eu tenho que respeitar pelo medo, porque senão eu vou ser demitido. Tem uma grande diferença aí. E aí, para a gente já ir se encaminhando aqui para o final, para abrir para vocês fazerem as perguntas, eu queria falar um pouquinho de clima organizacional. Vocês já ouviram, já devem ter ouvido falar. Clima organizacional faz parte, é uma teoria da administração, tá? Clima organizacional é tudo aquilo que não é visto, que não é palpável, mas que é sentido. O clima a gente não vê, a gente não consegue racionalizar, mas a gente sente. Sabe quando o cliente, ou vocês, enquanto clientes de outras empresas, vocês vão numa loja ou até na casa de algum amigo, de alguém, vocês dizem assim, eu não sei porquê, mas eu não gostei desse lugar. Eu não consigo entender o porquê, mas eu entro ali, eu não consigo ficar mais de 2 minutos. Ou às vezes é uma pessoa, ai, não sei porquê, mas o santo não bateu, eu não consigo conversar muito com essa pessoa. Mas também tem aqueles lugares que a gente entra e a gente passa 2 horas dentro de uma loja e diz assim, nossa, que legal, eu passaria o dia inteiro nesse lugar. Ou conversando com uma pessoa, tu nem vê o tempo passar e diz, nossa, que energia boa, que coisa que eu não sei explicar, mas essa pessoa me encanta, eu gosto de estar com ela, ou eu gosto de estar naquela loja. O neuromarketing trabalha muito isso utilizando experiências sensoriais. Tem muitas empresas que usam e que a gente vai nas empresas e nem percebe, né? Que usam uma musiquinha de fundo que tem... Se o meu objetivo é que o cliente se acalme no ambiente, eu vou usar músicas com frequências hertz no fundo que acalmem o cliente. Eu vou usar aromas. Eu quero que a pessoa se sinta... traga memórias afetivas, emocionais, eu vou usar um cheirinho de pipoca, um cheirinho de pão de vó, coisas assim que vão mexer com o emocional da pessoa. Eu uso imagens com mensagens subliminares ali que a pessoa não vê racionalmente, mas que está trazendo algumas experiências. Então, tudo isso é trazido pelo neuromarketing e pela neuroarquitetura. Eu tive aula de neuroarquitetura com a arquiteta que fez parte, sabe como é que é o nome? Templo de Salomão. Foi feito lá em São Paulo por uma igreja. É um templo bem luxuoso, assim. E essa neuroarquiteta fez parte da equipe que trabalhou nas experiências sensoriais. O que eles fizeram lá? Porque, assim, na igreja também dá para se enquadrar como um negócio, né? Então, tem essa coisa de captar os fiéis, enfim, o que eles usaram lá? Que essa neuroarquiteta, que foi minha professora, fez lá. Na hora que o pastor sobe na igreja, o ar-condicionado cai 1 grau. Esse 1 grau dá aquela sensação, é um ar-condicionado mega turbo lá, que custou milhões de reais, mas ele dá aquela sensação de um arrepio, assim, as pessoas não sabem que é o ar-condicionado, mas a pessoa acha que, nossa, só o pastor subiu no palco, eu já tive sensações aqui. Vocês estão me entendendo? Isso é neuromarketing, gente. E por que eu estou falando disso? Porque o clima organizacional começa pela neuroliderança e pela neuromotivação dentro da empresa de vocês. E os clientes de vocês, eles vão sentir o clima que está rolando entre a equipe. O cliente não lembra racionalmente, mas se ele entra numa loja e as pessoas estão sorrindo, estão felizes, estão de bem com a vida, estão gostando de estar ali, o cliente vai sentir isso. Isso é sentido. E aí, a parte da neuro, né, da neurociência, que é usada nos estudos da neuroliderança, tem a teoria dos neurônios espelhos. Neurônio espelho
são os neurônios que estão se conectando com as pessoas ali no tete a tete, né, no face a face. E aí, por que se eu bocejar aqui, se eu bocejar de sono, vocês vão bocejar aí também? Não é assim? Mesmo sem estarem com sono, vocês vão bocejar. Isso é o neurônio espelho de vocês criando conexão comigo. Os vendedores usam isso para vender mais, é chamado de rapport, técnica de rapport. Quando vocês estiverem com um corretor lá, quando vocês tomarem um copo d'água, ele vai tomar também. Quando vocês mexerem o cabelo, ele vai mexer também. É quase uma técnica de imitação, mas é para acionar os neurônios espelho com vocês, para gerar aquela conexão para conseguir vender para vocês. Mas isso, pessoal, os clientes, eles fazem essas conexões e isso é tudo inconsciente, tá? Ninguém sabe que está fazendo isso. Claro, o vendedor que é treinado, ele faz isso proposital para vender, mas isso acontece de forma inconsciente. E aí, como que está o clima? Que neurônios, espelhos, a equipe de vocês, o clima da empresa de vocês está passando para os clientes? E aí, assim, ó, para encerrando já, eu comecei a falar de liderança, dizendo que a responsabilidade é de vocês. Aí depois eu vim falar de motivação da equipe, de clima organizacional e que esse clima é sentido pelo cliente de vocês. Então, a forma como vocês lideram, como vocês motivam e engajam a equipe, é a forma como os clientes de vocês vão ser recebidos na empresa. E eles vão engajar ou não em comprar o produto de vocês. E aí, por que daí vocês podem pensar assim, mas o que eu tenho que fazer então? Vou dar um treinamento não funciona. E aí, assim, gente, treinamento motivacional não funciona mesmo. Tá? É meio estranho eu falar isso, né? Porque eu vivo de dar treinamento para as equipes e eu estou dizendo que não funciona. Não é que não funciona, mas depende a expectativa, depende o objetivo. Se vocês vierem para mim assim dizer assim, Amanda, faz um treinamento lá que eu quero engajar a minha equipe, eu vou dizer assim, não vai funcionar. O engajamento, ele só acontece a partir do líder. Ele só acontece se vocês forem líderes eficazes e eficientes a ponto de engajar a equipe de vocês. E aí tem outros meios de a gente trabalhar para engajar a equipe, fazendo ações internas, endomarketing. Endomarketing é a venda. Antes de vender para o cliente, o produto de vocês ele tem que ser vendido para o colaborador de vocês. Um atendente de padaria que nunca comeu aquelas delícias da padaria de vocês ali, do restaurante, ele não vai passar o entusiasmo porque ele não sabe o gosto daquela comida que ele está ali oferecendo e servindo para a pessoa. E aí eu não estou dizendo que vocês têm que vender, né? Eu te dou um bolo, tu me dá o dinheiro, mas fazer ações para que essas pessoas provem as comidas que elas estão ali vendendo e oferecendo. Um vendedor de roupa que não usa as roupas da loja, que nunca, ou no mínimo experimentou as roupas para ver qual é o tecido, qual é o caimento, não vai falar sobre aquela roupa na hora da venda com o mesmo entusiasmo. Ele vai se tornar um vendedor frio e teórico. Não, porque essa roupa é desse tecido, é disso aqui, não sei o que lá. Ele vai ler o catálogo e vai falar, mas o cliente sente a empolgação quando o vendedor diz assim, não, o tecido é maravilhoso, o caimento e não sei o que, e a dobrinha aqui, porque ele usou, porque ele sentiu. Isso é perceptível pelos clientes. Então, tem muitas ações que dá para ser feito para
fazer esse engajamento da equipe, que não é por meio de treinamento. O treinamento ele vai servir para qualificar, para capacitar a equipe, e ele é importante. E aí tem um outro recurso que a gente utiliza nos treinamentos, que aí agora a minha última fala é a questão do efeito de bando. Nós temos no nosso cérebro um sistema cerebral chamado de sistema límbico. Esse sistema límbico é responsável pelas nossas emoções e pelas nossas memórias. É esse sistema que o neuromarketing utiliza e estuda para ver, assim, como que eu faço a minha campanha publicitária para engajar o meu cliente a comprar de mim. E é esse mesmo sistema que os líderes têm que acionar, que têm que utilizar para fazer a equipe engajar na sua liderança, na sua empresa. E esse sistema, ele é primitivo, ele é o sistema dos mamíferos, e que nós temos também no nosso cérebro. Mamífero anda em bando, mamífero gosta de se sentir pertencente a um bando. Vocês já ouviram falar em efeito manada? Por que a gente compra celular da Apple? Porque a gente quer se sentir pertencente. Por que a gente usa a roupa da moda e não a roupa de 10 anos atrás? Porque a gente quer se sentir parte de um grupo, de uma sociedade, de um bando. E a equipe de vocês só vai se engajar com a missão da empresa de vocês se eles se sentirem pertencentes, se eles se sentirem partes desse bando que é o restaurante, a padaria, a loja, o escritório de vocês. Se eles se sentirem parte desse time. E aí, nesse ponto, os treinamentos ajudam. E aí, assim, os treinamentos, quando vocês fizerem, precisa fazer momentos de integração, momentos de descontração. E aí eu fiz muito, né, com os meus clientes do Sebrae, a gente fazia, às vezes era à noite, ou em momentos em que a equipe poderia parar de trabalhar e se reunir. E aí a gente fazia um treinamento, né, ensinava algo de qualidade que aquela equipe precisava aprender, e ao mesmo tempo fazia uma pequena confraternização, vamos trazer uns salgadinhos, vamos trazer um refri, uns bolinhos, um churrasco, qualquer coisa, e vamos fazer a integração dessa equipe. A equipe precisa fazer parte da construção das metas, da estratégia da empresa. Então, a gente pode fazer, durante o dia de trabalho, pausas para fazer esses momentos. Eu atendi uma empresa também, até final do ano passado, eu estava atendendo eles, que era toda sexta-feira, a loja, ao invés de abrir 8h30, abria às 9 da manhã, e daí a equipe chegava meia hora antes, então chegava às 8, e aí das 8 às 9, toda sexta-feira, era o momento de integração. E aí eu ia lá, cada semana a gente fazia um treinamento diferente, um assunto diferente. Às vezes eram assuntos relacionados à técnica mesmo, técnica de venda, técnica de comunicação, técnica disso, daquilo. E às vezes eram coisas assim, eram meninas, uma vez, todas mulheres, uma vez a gente falou sobre como melhorar o relacionamento com conjugal, como melhorar o relacionamento com os filhos. Então dá para trazer assuntos para integrar essas equipes em momentos assim, mas boa parte desses encontros era para falar sobre, olha, como que a gente pode resolver tal problema? Ó, eu tenho esse problema, e a gente usar dinâmicas e metodologias, a Rochelle, né, tem também essa expertise aí para ajudar vocês. Como que a gente pode, e aí, trazer eles para a solução? Pedir ajuda, pedir apoio, ó, vamos reunir a equipe e dizer assim, ó, e o líder diz assim, eu tenho esse problema, como que a gente resolve? E aí tem diversas metodologias para fazer eles participarem e criarem a solução juntos.
É esse tipo de coisa que engaja. E esse tipo de reuniões, de treinamentos, de momentos juntos, ele vai despertando esse sentimento de bando na equipe de vocês, que é tão importante para engajar, tá? Então, pessoal, por hoje, assim, nossa, eu teria, né, poderia ficar a manhã inteira aqui falando sobre liderança e trazendo mais casos para vocês, mas a gente tem que respeitar o horário, já passei um pouquinho aqui das 10, mas eu ainda queria abrir aqui um espaço para quem quiser comentar alguma coisa, se conseguiu identificar nesses exemplos que eu trouxe alguma realidade aí das empresas de vocês e vocês querem compartilhar. Então, agora eu fico aqui uns minutinhos à disposição para a gente trocar uma ideia aí, tá? E se vocês e também fico à disposição, depois eu mando para a Rochelle ali, ela passar os meus contatos para vocês, se vocês precisarem de algum apoio aí nas empresas, eu estou disponível, tá? Então, podem abrir o microfone, quem quiser. Eu acho que pode parar a gravação, Rô, tá? E aí o pessoal fica mais à vontade